Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muita alegria em receber o Pedro, mais uma vez, Pedro Pereira, a nossa querida irmã que está aí. Levanta a mão. Está escondida. Bom, antes de nós passarmos para o nosso irmão, que vai fazer a palestra, nós fazemos a nossa prece. Vamos lembrar que nós somos chamados todos os dias por Jesus. Todos os dias Ele nos chama para a gente prestar atenção em nossas vidas, em nós mesmos, naquilo que estamos fazendo, pensando, realizando, sentindo. Todos os dias somos chamados. Os nossos amigos espirituais que cuidam de nós, porque quando a gente vem na casa espírita e pede ajuda, eles nos ajudam, com certeza. Eles nos acompanham fora daqui, com certeza. Então eles vão nos observar. E nós pedimos ajuda, mas temos que fazer a nossa parte. Então Jesus, Ele todos os dias nos convida a sermos melhores, a buscarmos dentro de nós uma força, por tudo que estamos passando, né? O mundo todo, nosso querido Brasil, muitos problemas dentro de cada lar. Acredito que muitos de nós passam por situações difíceis, ou nossos vizinhos, nossos amigos, parentes, enfim. Temos que todos os dias prestar atenção, porque estamos aqui. Quando acordamos, agradecer muito a Deus. Mais uma oportunidade que Ele nos dá, principalmente com saúde, para podermos resolver aquilo que viemos aqui. Não estamos aqui a passeio, estamos em aprendizado e mais ainda, estamos aqui para evoluir. E sendo assim, a Casa Espírita é uma bênção para nós, um lugar de refazimento, assim como é uma igreja católica, qualquer templo que se destina a melhorar o homem, a fazer com que o homem cresça. Nós que estamos aqui e que podemos ter um pouquinho mais de entendimento, vamos aproveitar esses momentos. Vamos? Né, Pedro? Com certeza, né? Então vamos fechar nossos olhos, sentir a presença dos mentores queridos, saudar o nosso querido Bartolomeu, nosso irmão, que cuida de toda esta casa, das tarefas, dos atendimentos. Ele organiza tudo, cuida para que cada um de nós seja atendido, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Nossa gratidão a todos esses irmãos que se destinam a estar aqui de segunda a segunda, cuidando de nós. Vamos pedir a Jesus que ilumine a todos, fazer com que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos mais atentos, sermos mais generosos para conosco mesmo. Porque o Senhor disse, amai o vosso próximo como a si mesmo. Então temos que nos amar, nos respeitar e cuidar de nossas encarnações, a qual nós agradecemos imensamente a Deus por essa oportunidade. Deus de amor, de misericórdia, abençoe todos os lares, todos os entes queridos nossos representados aqui nesta noite, todos os enfermos, todos aqueles que passam por provações difíceis. Que nós possamos nos unir em prece por todos esses irmãos e pedir a Jesus, Maria Santíssima, que derrame suas bênçãos de luz e de paz. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações,
e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Enquanto eles preparam ali o microfone, estamos em campanha para os padrinhos da sacolinha de Natal. A gente, quem ainda não se inscreveu e quer nos ajudar, por favor, dê o nome para Carla. A Carla está ali no fundo, depois procure por ela, tá? Nós queremos atingir aí uma meta de 100, 150 crianças, então precisamos de muita ajuda, tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Ele está sozinho no salão, não é possível. Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco, não só agora, mas em todos os momentos de nossas vidas. Eu estou me sentindo assim um narrador de futebol. Retorno, por favor. Gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E nós esperamos na noite de hoje, como sempre, trazer um pouco do Evangelho do Cristo sobre a nova ótica. Não que vamos mudar o que Cristo disse, mas entendimento, não é? Porque, afinal de contas, tudo que se refere a Jesus tem mais de 2000 anos. E nós não estudamos. Ou não entendemos, ou entendemos e fazemos de conta que não entendemos, ou entendemos e tentamos praticar, que é isso que vale. Não é? E o tema escolhido na noite de hoje remonta ao capítulo 7 do Evangelho, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Boa noite à audiência qualificada. Tem que ter retorno aqui o monitor, para eu saber o que está acontecendo, né? Gente, lá diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O capítulo é grande, tá? Evidentemente a gente não tem esse tempo todo, até porque vai cansar e todo mundo vai dormir se a gente for lê-lo. Eu sugiro que eu faça em casa. Não precisa ser de uma vez, aos poucos, como sempre, o Evangelho. Não adianta a gente querer ler tudo como se fosse um livro policial, romance, né? O Evangelho tem que ser ministrado em gotas. Leia uma frase, tente entender. Calma. Mas vai demorar muito então. Quantas encarnações você tem? Já teve. Aos poucos nós temos que entender o que Jesus pretendia dizer. E pretende ainda. Porque já que não entendemos na sua totalidade, de vez em quando, de tempos em tempos, vem um tagarela aqui tentar dar uma lembrança e estudar também. Porque para você ler, para você falar alguma coisa, você tem que se aprofundar, ou pelo menos reler. Não adianta a quantidade. Eu já li o Evangelho 30 vezes. Tá, mas o que você reteve? É o nome da editora. Então, por ser muito grande, eu só peguei alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente refletir e fazer a renovação do nosso entendimento. Principalmente esse daqui, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem de nós não já ouviu essa máxima, essa exortação de Jesus? E mais que isso dentro do nosso meio. Muita gente erroneamente fala assim: aquela pessoa é pobre de espírito. Por isso que eu não falo com ela. Um entendimento totalmente errado. Não é? Pobre de espírito não significa que a pessoa é diminuída. Muito pelo contrário, você está acabando de exaltar a pessoa sem saber. É por isso que a gente tem que entender. Né? Algumas frases de Jesus que diz nesse capítulo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Só isso já daria uma palestra inteira. Nós temos que entender o que é bem-aventurado, entender o que é pobre de espírito e o que é o reino dos céus. Dá muito tempo, não é? A incredulidade zombou dessa máxima: bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. É inerente ainda à nossa fase de engateamento o que a gente não entende, ou não liga, ou zomba. Não é? Veja a nossa doutrina. Se a pessoa não vê o Espírito, ela não acredita.
Você está falando como morto, já falei 1000 vezes, eu não sou coveiro. Eu acho que ninguém fala com morto. Não adianta, né? Quem vai em velório, eu não gosto muito, mas eu já tentei passar procuração para alguém no meu lugar, mas ninguém quer. Né? Mas a pessoa fica lá, pai, por que você foi? Por que você não sei? Ninguém fala com morto. Não é? Por pobre de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, ou seja, aqueles menos providos, né? Mas os humildes, tanto que diz ser para este o rei dos céus e não para os orgulhosos. Então veja bem, aqui já tem uma definição do que é ser pobre de espírito, é ser humilde. Ser pobre de espírito, em suma, significa dizer que nós temos que reconhecer a nossa pobreza diante de Deus, diante das coisas de Deus, diante dos ensinamentos de Deus. O rico, ao contrário, é aquele que retém e detém muitas coisas, correto? Quando se diz das coisas de Deus, quem pode dizer em sã consciência que é rico? Ou seja, eu sei, pratico e faço tudo o que Deus quer. Quem? Quem de nós? Por hora, não. Não é? Mas isso é normal, é natural. Diante da nossa fase espiritual, de entendimento, inclusive, é natural. Jesus sabe disso. E é por isso que ele se faz presente àquele que quer tê-lo. Que é justamente para a gente repetir, não no campo da exaustividade, mas no tempo do entendimento. Como eu disse, não adianta você ler 30 vezes a mesma coisa. Se você não parar e raciocinar, você não vai conseguir colocar dentro da sua cabecinha um pouquinho que seja. Vocês imaginam que quando Cristo veio à Terra, naquele momento, e que ele proferiu tantas palavras e tantos feitos que ele fez, alguns ditos milagrosos, né? Ele já sabia que aquilo não se encerraria ainda. Aquilo não seria o final do entendimento, do ensinamento dele. Tanto é que ele prometeu o Consolador prometido, que nós, sem sermos arrogantes, né, consideramos ser a doutrina espírita o Consolador. E se fosse uma doutrina espírita dar o mesmo entendimento que nos primórdios, não teria razão de surgir. Isso não é uma coisa que a gente deve levar em conta. Você tem que trazer novidade. Afinal de contas, boa nova quer dizer novidade. Não é? Evangelho quer dizer boa nova, quer dizer a novidade. E que novidade que Cristo trouxe? Essa que para nós ainda, infelizmente, continua sendo novidade. Porque a gente sempre tem que se reunir e falar de novo sobre as passagens do Evangelho. Não é? Como, pelo menos eu, adoro essa postura diante do Evangelho, é aquilo que eu leio, aquilo que eu aprendo dentro do Evangelho do Cristo, aplicar nos dias atuais. Nós não podemos esquecer que essas frases foram ditas há mais de 2000 anos. E alguns espíritos que depois vieram dar seu testemunho a respeito desse tema, datam de 1863, 1861, 1862. Mas será que é tão difícil assim incorporar o entendimento, o ensinamento? Ou é porque nós entendemos errado? Nós não temos a capacidade ainda, né, de absorver, mas de entender sim. Se eu falo que a água é líquida, todo mundo entende. Se eu peço a composição da água, alguns vão lembrar, outros não. E se eu peço para fazer água, ninguém é capaz. Viu como é a relação do ensinamento de Cristo? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Está em Mateus 5,3. Esta é a primeira das 8 bem-aventuranças que o nosso Senhor ensinou aos seus discípulos no tão conhecido Sermão da Montanha. Foi a primeira. Legal, né? Dado que a palavra bem-aventurado em grego significa ditoso ou feliz, é importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam um contraste bastante claro entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. Isso torna-se até meio óbvio. Né? O que seria a felicidade para nós outros encarnados no momento de hoje? Se ver livre de todas as mazelas e vicissitudes da vida. Seríamos felizes?
Parcialmente, né? Seria tão bom, não tem problema. Temos dinheiro? Muita gente considera que a felicidade reside aí. Não temos doença, não temos problemas, não temos sogra. Isso são coisas que a última dá para ser, só não se casar. Né? Brincadeira, viu? Eu gosto dessa. Não, veja, se você traçar qual é o perfil de felicidade que você deseja no momento, sabemos, gente, irmão, alguma coisa nos diz que não dá para ser feliz. Estou falando, alguma coisa nos diz, não é verdade? Ainda mais quando a gente estuda o Evangelho de Cristo, a gente abraça a doutrina espírita e sabe o porquê das coisas, nós não vamos ser inocentes a ponto de acreditar que podemos ser felizes totalmente aqui no planeta, nesse momento. Tanto é que a divisão que Kardec, foi dada a Kardec pelos espíritos, existem os planetas, os estados felizes. Se existe, então nós não somos, por definição. E quem não acreditar, dá uma olhada na sua vida, no que foi, o que passou, você chegou até agora aqui. Foi só alegrias? Foram só tristezas? Também não, graças a Deus. Não é? Mas se você pautar a sua vida só na matéria, você vai ser mais infeliz que aqueles que ainda pretendem ter algum ponto de significativa vivência no que realmente importa, que é o espírito. Não é? Do mesmo modo, o outro aspecto a considerar no estudo das bem-aventuranças é que elas nos apresentam a diferença entre um cristão e um incrédulo. Ou seja, são uma direção do caráter cristão que inevitavelmente contrasta com o caráter do mundo. O cristão na acepção da palavra, não é o cristão que gosta de Cristo, o cristão que tem medo de Cristo, o cristão que acha ele bonito, o cristão que vai à igreja ou vai ao centro porque, eu tenho que ter uma religião, então eu vou ser cristão. Não. O cristão que adota Cristo, os ensinamentos e o comportamento como modo de vida. Se nós fizermos uma breve análise da nossa vida, nós vamos ver que nós não estamos dentro da cristandade totalmente. Como é que você pode falar uma coisa dessa, Pedro? Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu não vi asa em ninguém, nem auréola. Cada um tem o seu resquício de não cristão. Se alguém te dá um pisão no pé, você quer evitar, de uma forma ou de outra. Ou não? Essa fase eu já superei. Tá bom, mas se alguém te rouba tudo que tem, você vai fazer uma festa no dia seguinte? Não. Se alguém falou uma palavra atravessada para você, você olha de modo diferente para a pessoa. Ou seja, quer saber se você é cristão? De verdade? Ou totalmente? Já melhoramos bastante, graças a Deus, melhoramos bastante. Nós já reconhecemos a nossa falha e tentamos eliminá-la. O Cristo está feliz. Mas aquele que acha que nada tem que mudar, nada pode melhorar, nada tem a fazer, Cristo não está tão feliz. Porque Ele nos trouxe a sua palavra para que usássemos como remédio para melhorar aquilo que nós somos. Imperfeitos. Péssimos, para não dizer, para ser bem claro. Qual o animal mais pernicioso da terra? O que mais destrói, o que menos se solidariza com a própria espécie e o que faz mal à sua própria espécie. Qual? Né? O urso polar, né? Gente. Isso é bom para a gente ter, essa reflexão é muito boa. Isso é bom a gente fazer esse tipo de coisa em casa, sozinho, ou agora aqui, em tom de alegria, porque afinal de contas não vai mudar. Ninguém vai sair daqui diferente, muito diferente que quando entrou. Eu mesmo, né? Coitado da minha que dá uma fechada no trânsito. Eu não vou falar nada, mas eu vou pensar. Ser cristão é nem pensar. Não é? Eu sempre costumo, não estou misturando, eu só estou dando uma dica que eu sempre falo. Olha, você quer saber, você só quer saber qual é o seu termômetro, se você está sendo um bom cristão ou não,
Leia no Evangelho mesmo o homem de bem. Se você ticar tudo, nossa, pode ter certeza, essa é a última encarnação. Você não vem, você não volta mais. Mas se falta 1, 2, 3 litros, chega uma hora que ela começa a dar um pouquinho de desânimo. Esse não, esse não, esse não, esse também não. Pronto. Leia o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. Se você bateu tudo, 10, passou. Mas se não bateu, ficou ali, reprovou. Vai ter que fazer de novo. Entendeu? E nós temos ainda, que é a outra parte que contrapõe a humildade, nós ainda temos esse orgulho, essa não consciência de que ainda precisamos melhorar. E ai daquele infeliz que nos fala isso. Torna-se inimigo imediatamente. Isabel chega, olha Pedro, eu acho que você está fazendo. O que você lembra com isso? Pronto na sua vida? Hã? Outra mãe da gente vem falar, não, mas ela não sabe nada. Sabe quem está falando para você? Aquele que te impede o progresso é o orgulho. Nós falamos, não, eu sei, olha, eu sei que eu sou imperfeito. Só que eu não tenho perfeição. Ninguém pode apontar a minha imperfeição. Eu sei que eu devo melhorar, mas você deve mais que eu. Sabe? É aquela comparação, é que você sempre está à frente, não deixa você enxergar. Cego. Não se pode mostrar a luz ao cego. Adorei essa frase. E é verdade, é que a gente fica perdendo tempo também, né? Tentando fazer com que as pessoas entendam na marra. Não perde tempo, não se desgaste, não ande para trás. Que é uma das missões aqui, nesse capítulo diz que é a missão do homem inteligente na Terra. Né? Um ato de inteligência você não dá muito conta de faca. Olha. Agora, para entender essa primeira bem-aventurança, devemos descartar algumas ideias equivocadas sobre o que significa ser pobre de espírito. E para isso é necessário responder: quem não é um pobre de espírito? Fazemos as perguntas. Quem não é um pobre de espírito? Eu não sou um pobre de espírito? Tá bom. Fulano de tal não é um pobre de espírito? A maioria de nós não somos pobres de espírito. Porque nós temos arrogância, nós temos a pretensão, a petulância. Como eu disse, pobre de espírito aqui quer dizer, em relação a Deus, nós temos que reconhecer que nós somos pobres em relação aos ensinamentos de Cristo, em relação a Deus. E não a forma errada que as pessoas usam. Vou repetir. Aquela fulana lá falou mal de mim, também só podia, ela é pobre de espírito. Não é nesse sentido. Ela é espírito de corpo, é outra coisa. Mas pobre de espírito não é. Não é? Um pobre de espíritos não é alguém com baixa autoestima ou uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere às pessoas que sofrem e àqueles que são oprimidos, rejeitados e abusados. Porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos e o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. Nesse trecho aqui, a gente tem, para resumir, a gente tem que entender o seguinte: toda e qualquer miséria provinda da terra é provocada pelo ser humano. Toda e qualquer. Até a inação, que está lá no Homem de Bem. Isso me dá uma tristeza. Pô, eu quero aqui também, eu estou errando, ficando quietinho na minha, você está errando, ficando quietinho. Você tem que fazer o bem, não só conter o avanço do mal, mas promover o bem. Eu fiquei quieto aqui, porque eu não quero me envolver nisso. Pronto, já se danou de novo. Meu Deus do céu, sabe? Em grego, a palavra pobre, me pergunto se alguém conhece o grego aí, eu vou ler do jeito que eu... Tojos. Comunica a ideia de mendigo, pobre, coitado, desamparado. Isso quer dizer a palavra pobre. Mas isso relacionando-se à matéria. Não é? Essa palavra denota a pobreza absoluta e pública. Com isso em mente,
a distinção que nosso Senhor faz ao dizer pobres de espíritos, fica claro que não estamos falando da pobreza material ou terrena, mas de uma pobreza espiritual. Então, quem é um pobre de espírito? Você é, Beth? Pobre de espírito? Eu acho que eu sou. Né? O simples fato de reconhecer que não é nada, já é ser pobre de espírito. Eu diria que eu sou miserável de espírito. Bom, ele é uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. O simples reconhecimento de ser pobre de espírito já é o primeiro passo para você ter avanço. Não vou denotar nomes diretamente, mas há atos de pessoas que se julgam melhores que os outros, que detêm o poder, que está mandando atualmente no país, coisas assim. Aquele que acha, olha, eu posso tudo, eu sei tudo, ninguém pode comigo. Esse está muito longe de ser pobre de espírito. Muito pelo contrário. Eu acho que ele vai dar 3 dias para Deus explicar por que teve o vendaval lá no sul. Pode parecer até tom de brincadeira, mas as pessoas que se sentem dessa forma, como Nero, né? Não vamos nem citar o presente, mas Nero, Hitler, Napoleão, se sentiu acima de qualquer poder, inclusive de Deus. Porque ele tinha poder sobre as pessoas de tal forma que ele estala o dedo, é preso, estala o dedo, morre, estala o dedo. Então ele se achava acima, e alguns ainda hoje se acham acima da divindade. Que sentimento nós, cristãos, bonzinhos, nós temos que ter em relação a essas pessoas? Sinceramente, de pena. O exemplo que nós conhecemos é de dó. Aí vamos voltar naquilo que eu falei. E quem sente dó? Aquela dó mesmo. Na verdade, a gente queria que suma, morra. Né? Pelo amor de Deus, não estou pregando isso aqui, estou dizendo algumas pessoas, nós não. Nós somos cristãos, espíritas, e nós queremos que, além de ter vida longa, temos que ter pena. Na verdade, deveríamos ter pena. E é isso que a gente trabalhar todos os dias em nós. Sabendo o sentimento que nós temos que ter em relação a essas pessoas, nós temos que tentar orar por elas. Eu sei que é difícil às vezes, você orar pelos seus inimigos, mas eu vi isso pediu. Normalmente, quando chutam a nossa canela, a gente não faz uma oração para a pessoa que chuta a nossa canela. A gente quer ou devolver o chute, ou quer que ela pague na mesma proporção que nós sofremos. Não é? O pobre de espírito exibe uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho. Então, se nós não conseguimos ser pobres de espírito, tem a receita aqui. Pelo menos se você deixar de lado algumas ações ou até mesmo orgulho, você já dá um grande passo para entrar nesse rol aqui que Cristo separou, não foi à toa. Ele promete o quê? O reino dos céus, ou seja, uma elevação espiritual. Nós sabemos que o céu, da maneira que é entendido pelos nossos outros irmãos cristãos, não existe. Aquele negócio de ficar todo ar pro resto da vida, aquela inação, aquela coisa de ficar brincando de pular de nuvem em nuvem, não é? Não existe. Mas o céu aqui tem que ser entendido o quê? Um nível a mais, uma elevação do seu espírito. Muitos de nós estamos um pouco cansados de viver no planeta da maneira que ele se apresenta. E nós não temos o poder de mudá-lo individualmente. Eu mudar tudo, você mudar tudo. Coletivamente,
Dá um pouco, mas é muito pouco. Porque nós estamos atravessando uma fase planetária necessária de regeneração, de transformação, de reconstrução, para que a gente possa entender de maneira bem rala. Estamos reformando uma casa, morando nela. Quem já fez uma reforma em casa, morando nela, sabe o que é isso, meu Deus do céu. Não é? Agora você imagina o planeta inteiro, com milhares de cabeças. Voltamos ao nosso lar. Você supõe que você mora você e mais 3 pessoas, né? Quem for casado, marido, esposa e 2 filhos, por exemplo. Vamos reformar? Vamos! Começa por onde? Bom, para acabar o casal já começa a ter um pouquinho de discórdia ali, né? A mulher vai levar invariavelmente para querer a seguinte. Aí o homem fala, não, mas a sala é melhor. A mulher que vai assistir futebol, né? A mulher, mas isso aqui não vai ter comida para ninguém. Aí vem os filhos, o adolescente mesmo, para. Então já começa um probleminha aí. Vamos imaginar o trabalho que tem um plano espiritual em relação à Terra. São só 4 pessoas que se amam, eu acho. Dentro do mesmo teto. Já começa a ter esse problema de reforma. Imagine o planeta inteiro ser reformado. Tem que ser na força. Você já imaginou? Nesse exemplo que eu dei dessa família que se ama de 4 pessoas, na hora do se reúnem lá para perguntar, vamos votar. Onde vocês querem que comece? Invariavelmente serão 4 anos diferentes. O jovem adolescente, seja o que for, está dando tchau. Vai querer o quarto dele. Se for uma menina, então não. O meu primeiro mãe. A mulher quer modesticamente, claro, a mulher quer cozinhar ou quer sala. Então vamos ter que fazer, jogar dadinho lá para ver quem. Só que no plano espiritual não dá para ficar jogando dadinho ou tirando para o ímpar. O planeta precisa de reforma. Quem acredita ou não está envolvido nisso. Nós, espíritas, temos que ter por obrigação saber exatamente o que está acontecendo e, se possível, ajudar a divulgação para as outras pessoas. Falam, olha, eu sei que é ruim, mas é necessário. Mas quantos de nós espíritas nos reclamamos? Né? Pronto, Jaqueline. Que às vezes eu me pego lá falando assim, pô, mas o plano espiritual também não dá tempo, né? Tinha que dar uma força para nós aí, né? Mas é natural da gente reclamar. Né? Mas ter a consciência de que é necessário já está bom. Ninguém diz que é gostoso. Quem já tomou bezetacil aqui? É para curar, não é? E quem quer? Quem fala que é gostoso? Ou tomou bezetacil? Acho que eu vou te falar, fiquei 2 dias sem andar, mas olha, eu tenho. Ninguém faz isso, né? O remédio amargo é o que faz bem. Não é? Então esses pontos todos têm que ser interligados, gente. O Evangelho de Jesus está separado em capítulos para que não funda a nossa cuca, mas ele tem que ter uma interligação. Você pode ver que uma lição interliga a outra, uma coisa depende da outra. Agora, o que eu tentei expor na noite de hoje é só para que a gente tenha ideia exata do que é ser pobre de espírito e não usar isso como uma coisa ruim. Ou tentar ofender alguém usando essas palavras, pobre de espírito. Né? Como eu disse, troca por espírito de porco que fica bem mais entendido. Porque na crença popular a gente sabe muito bem o que é um espírito de porco. Né? As instruções dos espíritos, olha, que está aqui também nesse capítulo, o orgulho e a humildade, por Lacordaire, em 1863. Eu falei, dá uma lidinha lá, que é muito esclarecedor. Esses espíritos amigos, eles nos trazem também, fora do Evangelho de Cristo, a visão que eles têm e até explica muitas das coisas que acontecem. Missão do homem inteligente na Terra. Foi dada por Ferdinando em 1862. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilize para o bem de todos. É uma missão que nos dá, pondo-vos nas mãos do instrumento que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias, conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar o que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega
a seu ajudante, não mostra a esse último que eles devem cumprir, cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? O que isso quer dizer? Deus nos deu inteligência para que nós pudéssemos desenvolver cada vez mais em auxílio próprio e de outrem. O que o homem faz com a sua inteligência? Desenvolve coisas para explorar o outro, que é erguer a enxada, é para se afastar de Deus, é para achar que está acima da divindade. Não reconhece a sua inferioridade. Pobre espírito. Não é pobre espírito. Não reconhece que precisa avançar para poder ter alguma coisa. É dividindo que se multiplica. Se você sabe muito, passe a quem não sabe. Se você tem muito, ajude a quem não tem. Se lhe falta muito, junte-se a quem lhe falta também para construir alguma coisa. Não é tão difícil. A gente que complica. Só tem um problema na nossa vida. Nós. Né? Nós nos atrapalhamos às vezes. Não é? Esse momento é legal, é interessante que nós façamos isso. Né? Porque é um momento que todos estão olhando para uma única pessoa, no caso eu hoje, que está ouvindo, que está concordando ou não importa, mas está movimentando o cérebro, está falando, será que você já está falando alguma coisa verdadeira? Eu vou verificar se sim ou se não, eu concordo com isso, discordo daquilo. É assim que tem que ser. Paulo já nos alertava sobre isso. A tudo é isso de saber, retém aquilo que você acha que é bom para você. E as palavras do Cristo, 1000 passarão, 2000 passarão, ela nunca passará. Eu diria até que ela nunca será entendida na forma que ele deseja. Enquanto nós estivermos na turrinhez de acharmos que sabemos alguma coisa, que somos alguma coisa. Somos sim, Espírito, Filho de Deus, criados simples e ignorantes. Para que haja evolução. Não para que se torne mais ignorante ainda. Não é evolução tecnológica, nós sabemos. Olha aí, obrigado a ser o Galvão Bueno hoje. Eu espero que tenha surtido efeito para os nossos amigos lá, que estejam ouvindo bem. E Jesus, quando proferiu o Sermão das Montanhas, que megafone que ele usou? Qual foi o instrumento digital ou tecnológico que ele usou? Nenhum. Então, por que a voz dele alcançou o pé da montanha, enquanto ele estava lá de cima? É um dado que nós procuramos saber. É através da magnífica mediunidade e da expansão da voz dele por mediunidade que chegou até o mais humilde que estava deitado com a ovelha no pé do monte. Qualquer um de nós que subir a algum lugar vai se esgoelar e ele não vai ouvir. A pessoa não vai ouvir lá embaixo. Então nós precisamos ter microfone, megafone, seja saxofone, seja mais o que for. Mas Jesus não. Agora, por quê? Ele tem esse arcabouço espiritual. E nós às vezes gritamos no ouvido da pessoa e ela não escuta. Aí nós nos inflamamos. Não dá uma certa impaciência, né? Eu consegui, eu me corrigi. Agora eu já finalmente, depois de 32 anos dentro da... tentando ser espírita, a gente tenta, né? A gente tenta. Finalmente me convenci e pratico isso. Me aliviou o coração. Eu já não sinto mais tanta decepção na minha vida e muito menos fico irritado. Que é, até para encerrar, não é misturando, tá? Está em Mateus, tá? Que é o 7,6, que eu queria terminar com isso daí. Que faz parte daquilo, como eu disse no início, da missão do Espírita, no caso, né, que somos nós, na missão do cristão, em divulgar o Evangelho, sem se queimar. Vocês que são donos de casa, vocês sabem, né? Vocês fazem um monte de coisa, mas não queimam a mãozinha, porque toma cuidado, né? Panela quente, vai um de nós aqui, coitado, que eu não sei nem fazer de hoje. Um dia eu fui tentar fritar ovo, me lasquei todinho.
enquanto que a mulher, frente àquilo ali, não sente nada. Como vocês conseguem isso? Aquele negócio você fica, meu Deus do céu, eu falei, Jesus, isso não é para mim. Né? A mesma coisa quando você vai tentar passar o evangelho para as pessoas, olha com cuidado, senão você se queima, você fica nervoso. E Mateus 7,6 diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pedras aos porcos. Caso contrário, esses avisarão que aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu lembro, quando eu lia isso daqui, muitos anos atrás, nem espírito eu achava isso daqui uma coisa meio violenta, nossa, mas está chamando a pessoa de porco, né? Como não devo falar de Cristo para coitados? Não. É outro entendimento que a gente tem que ter, né? A coisa de Deus, a coisa de Cristo é sagrada demais para você perder tempo e tentar enfiar na cabeça de quem ainda está no estágio que não vai ouvir. Que aquele negócio não se pode mostrar a luz a um cego. Você reconhecer que uma pessoa ainda não está no momento de receber, não significa que ele é menor que você. Significa que ele está no outro estágio ainda. E para entrar na minha cabeça por isso? Agora, graças a Deus, eu não perco mais tempo não. Que é o que a gente faz. Às vezes fica sem falar com a pessoa. Dá um croque na pessoa até. Você não está vendo? Isso é qualquer coisa, né, gente? Você não está vendo? Não, ele não está vendo. Não é sacanagem, não. Ele não está vendo. Então, por que você vai perder tempo? Ore por ele, fala, o dia que você estiver pronto, eu estou aqui. Não é isso? Essa é uma missão do homem inteligente na Terra. Em tudo. É não dar murro em ponta de faca. Não tentar fazer aquilo que ainda não consegue, porque é hipocrisia. Né? E estar disposto a ajudar e abrir a mente para tudo. Se alguma coisa isso serve para nós também, não entra na nossa cabeça ainda, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus sabedoria, ter paciência que um dia a gente passa a entender. É isso que eu tinha na noite de hoje. Eu espero que todos fiquem com Deus, com saúde, com bastante harmonia e terminem a semana com bastante fé e Deus no coração. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada. Posso me livrar disso? Pode. Você vai lá no Facebook. Eu sei, mas é meio esquisito que você fica ouvindo o que você está falando. Eu já estou ouvindo o que eu estou falando. Pessoal, a semana que vem nós teremos aqui a Suzy, que vai fazer uma palestra para nós. Espero que vocês possam estar aqui. E no início eu deveria ter dito, né, que semana que vem nós teremos a cirurgia espiritual, para quem já está em tratamento. E quero que vocês se preparem, porque na próxima segunda estarei passando para vocês as orientações para a nossa vacina espiritual, que será no dia 30 de outubro. Tá? A gente vai destinar um dia só para isso. Mas aí o Dr. Adalberto está passando o preparo que nós teremos que fazer para receber essa vacina. Tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente começa a orientar vocês. Agora vamos ouvir a prece final e nos preparar para o passe. Vamos nos aquietando em nossas cadeiras, nos colocando em uma posição que nos dê conforto e aproveitando este ambiente calmo, tranquilo, de luz, vamos nos ligando aos nossos mentores amigos, os irmãos afins que querem o nosso bem. E vamos agradecendo a infinita bondade do nosso Pai Maior, que sempre nos auxilia, que sempre está conosco. Em suma bondade, colocastes ainda um irmão guardião para nos proteger, nossos queridos mentores amigos.
queridos irmãos de jornada, na luz do Mestre Jesus, nós sempre dizemos que aqui neste planeta a dificuldade é grande, mas vocês já pararam para analisar que vocês não estão sozinhos? O Pai é tão maravilhoso conosco que cada um tem um irmão que cuida de vós. Quando sentires angústia, que achares que estão sós, lembre-se de pedir ajuda a seus mentores, ou como é dito, anjos guardiões. Todos nós estamos cercados por irmãos de luz. Quando nós estamos na luz, meus irmãos, pois quando nós resolvemos nos envolvermos em contendas, dificuldades, desavenças, nós baixamos o nosso padrão vibratório e acabamos nos envolvendo com irmãozinhos que têm uma dificuldade um pouco maior para aceitar o amor. Então, lembrem-se, o nosso planeta a cada dia evolui. E vocês estão evoluindo? Como é dito, nosso irmão já não tem mais a dificuldade do ficar irritado. Olha que bênção, meus irmãos. E vós? Ainda se permitem estarem envolvidos em meio a estas energias? Quando pegarem-se nervosos, estressados, fora do contexto de um sorriso abençoado, lembrem-se que Jesus é o leme. Lembrem-se que o Pai deu a dádiva a vocês de mais uma reencarnação. E por que não aceitá-la com alegria? E por que não fazer o seu melhor para estarem felizes? Dificuldades todos têm. Aprendizados são benefícios do espírito para que possam evoluir. Então, meus irmãos, sorriam. A alegria é um adjunto da felicidade que traz no coração as bênçãos. O Pai não trouxe ninguém aqui para ser infeliz. Ninguém carrega o fardo maior que não aguente. Todos vós são Cristos. Dentro de vós existe a força de iluminar, a força de trazer o benefício da paz e da luz. Apoderem-se, meus irmãos, deste benefício. Vós sois deuses. Coloquem esta energia abençoada para fora e não permitam que vossas luzes sejam apagadas. Este é o recado que o Pai deixa a cada um de vocês. Nós agradecemos a cada um de vós e que a luz do Mestre Jesus possa abençoar vossos corações. Eu sou irmã Maria, uma trabalhadora da Seara do Cristo, sempre junto dos nossos irmãos queridos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los. Que assim seja.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima semana para todos, com muita saúde e muita paz. Então vamos aos passos agora.